Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Nossos encontros aqui às segundas-feiras, às 20 horas, neste estudo concatenado do Antigo e do Novo Testamento sobre a ótica, sobre a perspectiva da doutrina consoladora, explicando as palavras de Jesus ao mesmo tempo em que elas nos são rememoradas. Fica o convite pelas redes sociais, seja pela página do Facebook ou no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificações e receba os vídeos semanais das atividades do V de Jesus. Aqui o nosso olhar vai até o Novo Testamento, de forma especial, para as cartas de Paulo e para dar sequência à nossa série Romanos, verso a verso. Estudo, reflexão em torno da carta de Paulo aos Romanos. Hoje alcançamos o terceiro capítulo, o verso de número 2. Convido você, desde já, a tomar em mãos, seja a sua escritura física, seja virtual, através do celular, ou mesmo acompanhar através da nossa leitura a reflexão deste verso do capítulo 3º, verso de número 2 da carta aos Romanos. Verso que é o seguinte: ensina o apóstolo Paulo. Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Acabei de fazer a leitura aqui na tradução de João Ferreira de Almeida, só lembrando, há outras traduções que podem ser adotadas e a diferença de palavras, sinônimos, ordem na frase não altera para nós a essência da mensagem. É sobretudo com esse olhar, então, que nós vamos buscar aqui comentários, reflexões em torno deste segundo verso do terceiro capítulo da carta aos Romanos. Observe, né? Paulo começa com a expressão muita, a que ele se refere. Ao nosso estudo anterior, que foi o primeiro verso, o verso que inicia esse terceiro capítulo da carta aos Romanos. Só para relembrar aqui, o que Paulo está questionando logo no início da carta. Ele quer saber qual é a vantagem de ser judeu. E o segundo ponto, ou qual é a utilidade da circuncisão. Não vou me prolongar aqui, porque está devidamente no estudo que nós tratamos na semana anterior, iniciando esse terceiro capítulo da carta aos Romanos, mas só para colocar todo mundo aqui no mesmo patamar de entendimento. Paulo está questionando aqui o fato dos judeus, lembrando, Paulo era um judeu, dos judeus terem recebido primeiramente a revelação divina, fazendo clara referência aqui ao trabalho anterior, desde o chamado dos patriarcas, o primeiro deles sendo Abraão, até a realização da missão profética de Moisés, transmitindo em Sinai, através das tábuas da lei, os 10 mandamentos, devidamente detalhado ao longo de toda a primeira revelação, aquilo que nós cristãos compreendemos como Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, ou Velho Testamento, a forma como venha se utilizar a expressão, pouco muda o qualificativo do que é esse primeiro momento em que Deus, dentro da sua perspectiva de pedagogia, de ensino da sua lei divina, convoca a partir de Israel uma unidade de revelação, que jamais foi alterada e não será mudada, repetindo as mesmas bases, os mesmos fundamentos, apenas e tão somente desdobrados e aplicados para a atualidade dos nossos dias, sob a ótica do Consolador prometido por Jesus. Então, quando Paulo faz essa questão, esse questionamento, né, sobre a condição do judeu,
Só relembrando, né? Temos 2 capítulos anteriores também antes de chegar a esse terceiro. Em resumo, o que se deu ali? Paulo apresenta-se como apóstolo. Paulo apresenta a mensagem do Evangelho, que é o Evangelho. Depois, Paulo convoca ao entendimento de judeus e de gentios, ou seja, os que estão fora de Israel, os estrangeiros, incluindo inclusive nós aqui, fora de Israel, todos aqueles que através do tempo, das culturas, das épocas, dos povos, das nações, receberiam essa mensagem, essa boa nova, essa boa notícia redentora, que é a presença de Cristo como nosso único mediador, para que façamos o caminho de retorno ao Pai, do qual nós nos afastamos voluntariamente por nossas más escolhas, criando atalhos e cada vez mais dificultando o nosso processo evolutivo ao nos apegarmos a sentimentos inferiores, como egoísmo, como a vaidade, como orgulho, como a cobiça, como a ganância. Tudo isso nos distancia de Deus. Paulo questiona. Os judeus receberam os primeiros oráculos de Deus, as primeiras revelações, a sua base, o alicerce da revelação divina a partir de Israel. Qual a vantagem disto? E quando ele menciona a circuncisão, já falamos aqui também, né, sobre aquele rito exterior da religião hebraica, do judaísmo, de ao 8º dia do nascimento da criança do sexo masculino, ela tem aquela pele que cobre o prepúcio do órgão sexual masculino cortado. E era uma marca, para o povo de Israel, significado, uma marca de pertencimento à aliança de Deus com Israel. Paulo questiona isso também. Se de um lado, com a vantagem de ser judeu, qual que é a utilidade da circuncisão? Dessa marca externa de pertencimento. Paulo não está descredenciando isso. Lembrando, ele é um daqueles que pertencem a esta raça. Ele é um daqueles que, conhecedor profundo dessas tradições, claro, não descredenciaria os rudimentos da revelação, mesmo naquilo que se refere ao culto exterior. Lembremos que aprendemos a doutrina espírita a partir do estudo da lei de adoração, que não há problema nenhum no culto externo, que ele serve de bom exemplo, desde que seja feito com sinceridade. Este é o pedido. Sinceridade na relação com Deus, sinceridade na nossa relação com a espiritualidade. Quando isto ocorre, a forma é secundária, porque o essencial é aquilo que brota do sentimento, do coração, de uma mente comprometida com a sua transformação interior. É isto que se busca, é isto que se deseja. Ao entender isso, então, vantagem, utilidade, nós vamos fazer aqui um breve percurso para a gente compreender isto à luz da revelação cristã espírita. Temos, a partir de Allan Kardec, elementos, depois também na obra complementar, na psicografia de Chico Xavier, especialmente nos comentários do benfeitor Emmanuel, que também aprofundou esses conteúdos para nós. Eu vou pontuar aqui algumas reflexões que vão casar com o entendimento, responder às perguntas do apóstolo, que ele mesmo vai, então, tratar nesse segundo verso que estamos estudando aqui na Carta aos Romanos, no capítulo 3º. E lembrando a afirmativa de Paulo neste verso que estamos estudando hoje. Olha então, vantagem e utilidade, ser judeu e da circuncisão. Paulo responde, é pouca? Não, ele diz muita. É muita vantagem, é muita utilidade. Por quê? Continua. Em toda maneira, muita é a vantagem, muita é a utilidade. Porque, primeiramente,
as palavras de Deus lhe foram confiadas. Entendendo aqui a relevância disto. As palavras de Deus, primeiramente, foram confiadas a Israel. Se foram confiadas, é porque havia uma relação de Deus para com Israel de confiança. Por isso falamos como um dos princípios do entendimento da revelação bíblica, que nós nomeamos como um dos ciclos da evolução, porque se aplica não só no sentido interpretativo, mas como a própria vida da nossa relação com Deus e com o próximo e conosco, esse princípio da aliança. E a marca da aliança a partir de Israel tem um significado espiritual profundo. Iniciamos aqui, dentro das nossas referências que prometemos, né? Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, a principal obra publicada por Allan Kardec nos comentários ao Evangelho, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Pois bem, Allan Kardec, comentando dentro desse olhar para a primeira revelação, portanto, tendo por pano de fundo o Antigo Testamento, Kardec, no capítulo 18, no item de número 2 da obra, capítulo esse intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos, vai mencionar. Era uma crença entre os judeus de então que a sua nação deveria adquirir supremacia sobre todas as outras. Deus não havia com efeito prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Mas, sempre tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens, superiores ao homem comum, ao vulgo, conceberam a ideia da unidade divina, atenção aqui, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Nós vamos pegar mesmo o culto dos egípcios, dos sacerdotes egípcios. Eles conheciam, claro que conheciam a existência do Deus único, dos seus princípios, da sua vontade, mas isso chegava à grande massa? Não. Eles ficavam ali presos no culto externo. É isso que chegava para o povo. Eles, um grupo fechado, minoritário, isolado, conheciam em profundidade. Qual foi, então, a grande novidade quando Deus chama Israel ao cenário da terra para ser portadora de uma mensagem especial? Kardec comenta aqui. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, a crença na existência de um único Deus. Lembremos Kardec ainda há pouco, né? Antes disso, todos os demais povos na Terra eram idólatras e politeístas, acreditavam em múltiplos deuses, conforme a multiplicidade da imaginação também desses homens, vinculando seus sentimentos aos desses deuses. Portanto, tinha Deus ciumento, tinha Deus colérico, tinha Deus ganancioso, tinha Deus de tudo quanto é jeito, ligados aos sentimentos ainda inferiores dos homens, e eram cultuados. Esse sentimento de adoração, de busca do sagrado, o homem sempre teve. Por atalhos, por caminhos próprios, desviando-se, caiu-se no erro da idolatria. A partir de Israel, Deus começa o processo de amadurecimento da humanidade para convocá-los a esse princípio. Kardec nomeia aqui claramente para a gente no parágrafo que eu já li, neste capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja o que ele diz.
Alguns homens, acima dos comuns, da ideia comum, lá no passado, já tinham esse entendimento. Entendimento este de conceber a ideia da unidade divina, mas ela ficou em sistema pessoal. Não se expandiu, não alcançou as grandes massas inicialmente, que esconderam então isso sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Quando eu compreendo então que isso chega para Israel como algo a ser evocado, e evocado não só apenas para ficar dentro de Israel, mas para alcançar outros povos, e para isso fora chamado desde o princípio Abraão, cujo nome já mencionamos aqui, trocado por Deus em Gênesis, né, na evocação dos mensageiros superiores ao patriarca hebreu, dobrou, né, era Abrão, virou Abraão, para dizer que era o pai da multidão de nações. Israel, como nós compreendemos hoje, gente, não existia. Abraão fora chamado de, saindo, né, da Caldeia, de Ur da Caldeia, vivia uma vida nômade de um lado para o outro. Não havia povo hebreu, não havia nação de Israel. Aliás, isso é muito recente como Estado para a gente, né? Que no final da década de 40 do século XX é que nós vamos falar disso. Houve todo um processo histórico de construção, mas no sentido espiritual o chamamento já estava presente, pelo menos desde Abraão aqui na história humana, na história na Terra. Ao entender isso, então, Kardec vai ser muito claro a nos dizer que os hebreus foram portadores de transmitir publicamente a ideia do Deus único, que foi a eles que Deus transmitiu a sua lei. Primeiro por Moisés e depois por Jesus. E é isto que nos vincula. De Moisés a Jesus, de Jesus ao Consolador prometido. São 3 etapas diferentes, distintas, na sua forma de expressão, mas unas. O que o Kardec nomeia aqui? Unidade divina. Para transmitir os mesmos princípios, os mesmos valores ao longo dos milênios. O benfeitor Emmanuel vai responder uma questão na obra O Consolador, também na psicografia de Chico Xavier. Emmanuel, na obra O Consolador, vai responder à pergunta de número 263, que é a seguinte: deve-se atribuir ao judaísmo missão especial em comparação com as demais ideias religiosas do tempo antigo? Voltando lá atrás, está voltando a milênios atrás, está olhando para aqueles povos idólatras e politeístas e falando: a religião hebraica, a religião judaica, o judaísmo, aquilo que formou-se a partir do trabalho realizado pelos patriarcas, por Moisés e pelos profetas. Isso deve, em comparação com as ideias religiosas do tempo antigo, a alguma missão especial aí caracterizada? A esta pergunta, Emmanuel responde: embora as elevadas concepções religiosas que floresceram na Índia e no Egito, anterior a Israel, e todos os grandes ideais de conhecimento da divindade que povoaram a antiga Ásia em todos os tempos, deve-se reconhecer no judaísmo a grande missão da revelação do Deus único. Enquanto os cultos religiosos se perdiam na divisão e na multiplicidade, somente o judaísmo foi bastante forte na energia e na unidade, uma palavrinha aqui de novo, para cultivar o monoteísmo, crença em um único Deus, e estabelecer as bases
da lei universalista. O evangelho aqui, gente, para todos os povos, línguas, nações, sob a luz da inspiração divina. Conclui, por esse motivo, não obstante os compromissos e os débitos penosos que parecem perpetuar os seus sofrimentos através das gerações e das pátrias humanas, no doloroso curso dos séculos, o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra, porque somente ele, povo de Israel, foi bastante grande e unido para guardar a ideia verdadeira de Deus através dos martírios, da escravidão e do deserto. Amados, isso é muito profundo. Estamos falando de uma história milenar que não está presa àquilo que está grafado nos livros. Estamos falando de testemunhos reais, de vidas que foram impactadas e transformadas à luz desta revelação, do chamamento ao entendimento de um Deus único, de uma unidade da sua revelação e da promessa cumprida da vinda de um emissário especial de Deus sobre a terra, que nos ensinaria, daria testemunho e nos ensinaria esta unidade da revelação divina através da sua vida. É isto que muda tudo. E é um sentimento profundo, sim, de gratidão para com o povo de Israel, por ter recepcionado, por ter abrigado, por ter, através de seus profetas, sido a boca a transmitir isso para as demais nações. Com todas as suas dificuldades, vivendo, sim, resgatando débitos penosos ao longo da história. Vamos ver ao longo da carta aos Romanos, estamos de fato no mesmo barco. Somos uma grande comunidade de espíritos imperfeitos, necessitados do amparo, necessitados do direcionamento e da orientação que vem do alto. Mas não esqueçamos, não foi um homem, não foi um agrupamento humano, foi Deus quem escolheu Israel para ser o porta-voz inicial desta unidade da revelação divina. Obra-prima também da psicografia de Chico Xavier, a obra A Caminho da Luz. Aqui tem esclarecimento, gente, muito mais, aqui com ênfases muito maiores, com aprofundamentos para todos nós. Fica a dica aí, o livro A Caminho da Luz. Só vou mencionar aquilo que diz respeito ao nosso estudo de hoje, essa reflexão do capítulo 3º, do verso 2º da carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo questiona vantagem e utilidade de ser judeu, e ele, então, explica nesse verso 2º que estamos estudando, diz que é muita vantagem, muita utilidade, porque, primeiramente, foram confiados ao povo hebreu, confiadas, as palavras de Deus aos judeus, à comunidade, ao povo de Israel. Então é muita vantagem isso, é muita utilidade. Emmanuel vai refletir aqui, 7º capítulo da obra Caminho da Luz, especialmente tratando sobre o povo de Israel. Olha só, examinando esse povo notável, no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande é a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho, dentro de suas concepções da verdade e da vida. Se de um lado temos aí, então, as palavras de Deus sendo confiadas a Israel. Do outro lado, nós temos, então,
o orgulho como uma característica especial que marca essa comunidade de espíritos que reencarnaram em Israel durante todo esse processo da revelação inicial, Moisés, profetas, até Jesus. Muito grande era também, então, muito grande era esse orgulho nas suas concepções de verdade e de vida. Entendendo isso, então, nós vamos perceber Emmanuel aqui na sua afirmativa em A Caminho da Luz, na psicografia de Chico Xavier. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do homem. Emmanuel está aqui esboçando os bastidores, não para menosprezar as características espirituais, os ascendentes espirituais do povo de Israel. Vemos que, primeiramente, Emmanuel, assim como Kardec, vai tratar no sentido de que essa primazia, primeiro chamamento vindo a partir de Israel, e Paulo confirma isso aqui na Carta aos Romanos, é muita vantagem, é muita utilidade. Devemos ter um sentimento de gratidão para com o povo de Israel. Mas entendendo os ascendentes espirituais, vamos perceber que não há nenhum privilégio aqui. Não há nenhum privilégio. Deus não escolheu Israel porque eles eram melhores. Isso vai ficar claro aqui na sequência. Veja só. Ainda tratando aqui a respeito desse ponto do povo de Israel, da escolha para a revelação divina, vai nos dizer: sem pátria, sem lar, lembrando, já citamos aqui, né? 1948, 47, 48, 49, nós vamos falar de um Estado de Israel constituído. Até lá, sem lar, sem pátria, esse povo, Israel, heróico, tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana das melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa aos povos do mundo, a todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Com isso não se sanciona, com isto não estamos aprovando as atrocidades que ao longo da história se cometeram no campo religioso e político em prejuízo ao povo de Israel. Basta ver historicamente, pontualmente olhando, os eventos referentes às cruzadas, nas guerras entre cristãos e outros povos, e que os judeus sempre foram postos ali como opositores. Os cristãos enxergavam os judeus dessa forma. Daí nasceu as sementes embrionárias que hoje explodem no mundo ainda como o chamado antissemitismo. Essa ideia contra o povo de Israel. Claramente vem daí. Assim como vamos perceber que isso vai ter um alcance também ao longo da história nas questões sociais e políticas, que eclode no século XX, na Segunda Guerra Mundial. Não cabe aqui julgar historicamente, mas não tem como ter um olhar que não seja de desaprovação para aquilo que a Alemanha, sob a liderança, o comando de Adolf Hitler, exerceu na situação em que os judeus, aos milhões, foram levados ao martírio. As câmaras asfixiantes, sendo torturados ali, pelo simples fato de serem
Deus. Isso é inaceitável diante do olhar de um discípulo de Jesus. E é isso que devemos deixar muito claro. Há razão, há sentido, há porquê? Sim. Deus não erra. Provas, expiações, reparações, individuais e coletivas, têm razão, sentido, porquê? Lição e aprendizado. Tudo isso. Mas isso não normaliza a crueldade. Faz essas observações, então, benfeitor, a respeito das raízes, dos ascendentes do povo de Israel. Mas volta a dizer aqui, quando trata sobre monoteísmo, nesse 7º capítulo do A Caminho da Luz. Todas as raças da terra, afirma Emmanuel por Chico, devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas, para a compreensão geral do povo. E a missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio das grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto. O vulto do profeta Moisés. O primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos. Esse é o Antigo Testamento, gente. Filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo de Israel. Com relação à responsabilidade do povo de Israel, Emmanuel ainda confirma. Recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, pelo povo de Israel, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica, afirma o benfeitor, a própria lógica nos faz reconhecer que de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, o que mais acreditava, o que mais estava imbuído dos aspectos da fé, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá a quem muito haja recebido. Os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhe exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Perceba como tudo se casa, como tudo se fecha, como tudo tem causa e terá os seus efeitos, as suas consequências. Amados, então, deixamos aqui essas reflexões em torno desse 3º capítulo, verso de número 2, segundo verso do 3º capítulo da carta de Paulo aos Romanos, desdobrando esses ensinamentos à luz do Consolador prometido da doutrina espírita. Deixamos mais uma vez o convite pelas redes sociais, seja pela página do Facebook, especial aqui pelo canal do YouTube, onde temos uma playlist, listagem de vídeo desses e dos demais episódios. Estamos aqui no episódio número 63, gente, da série da Carta aos Romanos, da série Romanos verso a verso. Vocês estão convidados, então, a conhecer esse material, conhecer esse conteúdo, para nos aprofundarmos na mensagem da Boa Nova do Evangelho do Cristo. Amados, eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz, sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.